A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Conceda a ela entendimento e sabedoria de tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por tuas libertações, por tuas provações, Pai. Por favor, nos guie nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações e nos guie cada vez mais para perto de Ti. Estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica. Estamos no livro de 2 Crônicas. Hoje a gente vai ver o capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. O povo segue a sua liderança. Quando o rei seguia nos caminhos do Senhor, o povo seguia também, mas quando o rei se afastava, o povo acabava se afastando do Senhor. E aqui Roboão estava afastado do Senhor, né? O rei Roboão. Então, sendo assim, o povo também estava afastado, e então o Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém, com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Lembrando, né, Salomão, ele fez o templo do Senhor. E na oração de Salomão, inclusive, ele pedia ali a Deus, né, que se porventura acontecesse alguma coisa, que o povo se afastasse do Senhor, mas que ao olhar para aquele templo, que o povo se arrependesse, se voltasse para os caminhos do Senhor, o Senhor os ouviria, né? E a gente continua no versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Esse versículo é muito interessante sobre a servidão. Nós somos submissos a Deus. Por que nós somos submissos a Deus? Primeiro que ele criou tudo, criou o mundo, né? Criou céus, terras e tudo quanto neles há. Então, tudo aqui foi criação de Deus. Nós somos criações de Deus. Então, nós, obviamente, estamos sob a direção dele. Mas ele nos deu livre-arbítrio. Então, a gente é que escolhe o caminho que a gente vai seguir. Se a gente vai seguir os caminhos do Senhor, ele nos mostra o que deve ser feito, os mandamentos, as leis, tudo que a gente deve seguir. Se a gente não quiser seguir o caminho do Senhor, ele mostra como será a nossa vida sem os caminhos dele. A palavra de Deus diz que o sol é para todos, ou seja, tudo pode acontecer com qualquer pessoa, né? Que tanto o reto quanto o ímpio. A diferença está na vida que você leva, no seu sentimento, no seu coração e no dia do juízo. Porque aqueles que andam no caminho do Senhor, por mais tribulações que passa, por mais provações, por mais dificuldades que tenham, a gente tem certeza da vitória, a gente tem certeza da vida eterna. E aqueles que não andam no caminho do Senhor não têm essa certeza, né? Não têm esse conhecimento, esse entendimento de que isso aqui tudo é passageiro. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. Então quando a gente escolhe seguir ao Senhor, ele nos protege, ele nos abençoa, mas ele não impede que algo aconteça. Ele deixa acontecer, até mesmo que é para o nosso crescimento, para a nossa experiência. E outra, que se não acontecesse nada conosco, os que seguem o caminho do Senhor, imagina só, não, eu sou cristã, então comigo eu não passo por provações, eu não passo por dificuldade, não passo por nada, eu sigo no caminho do Senhor, ele me dá tudo e muito mais. Aí todos seguiriam o caminho do Senhor por ambição, por querer comodidade, por querer luxo. E não é assim que funciona, porque Deus provou a fidelidade para conosco, enviando o seu Filho único para que padecesse na cruz, para nos redimir de nossos pecados.
Então, nós temos que provar a nossa fidelidade com Ele. Ou seja, nas dificuldades, a gente tem que estar adorando ao Senhor, tem que estar agradecendo ao Senhor, porque a gente tem forças. Aliás, a gente tem não, mas Ele nos dá forças para seguir em frente, né? E a gente continua aqui no versículo 9: Subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Né? Aí outra coisa que eu esqueci de falar em relação à justiça: Deus é justo. Então, o povo errou, eles iam ser massacrados ali pelo Egito. Quando eles se voltaram para o Senhor, né, se arrependeram de terem se afastado do Senhor, obviamente o Senhor aceitou, porque o Senhor é amoroso, né? O Senhor é misericordioso, mas o Senhor é justo. Então falou: não, eles erraram, não vou deixar que morram, mas eles vão pagar pelos seus erros, então eles serão escravos. E a gente continua no versículo 10. E fez o rei Roboão em um lugar deles escudo de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Samaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Jeroboão reinou em Jerusalém, né? E Roboão em Judá, que os nomes são muito parecidos, então a gente acaba se atrapalhando um pouquinho. Eu mesmo me atrapalho bastante. Mas o importante é a gente ter a sabedoria que Deus nos concede para entender a situação ali, para entender a história toda ali, né? O importante não são os nomes, e sim as atitudes que tiveram para que, se, para que Deus tivesse misericórdia ou para que Deus se desviasse, né? Deus tem misericórdia daqueles que o procuram, daqueles que se arrependem, mas Deus não tem misericórdia daqueles que não estão em seu caminho, daqueles que não se voltam para Ele, daqueles que não se arrependem dos seus maus feitos, né? E a gente continua aqui no capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mecaía, filho de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Debate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra a casa do seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos.
E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam da sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da propiciação sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém, vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando a trombeta, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Aqui ele está chamando a atenção do povo, né? Porque todos ali, né, Jerusalém, todo, Israel todo, pertence a Deus, é o povo de Deus, mas estava tendo divisão, né? Jerusalém e Judá. Deus fez aliança com Davi em relação a Judá, que nunca faltaria uma descendência. E aqui a descendência de Davi está indo de encontro à palavra do Senhor. Abias, ele era descendente de Davi. Então ele estava chamando a atenção do povo ali, mostrando o que Deus, repetindo o que Deus havia dito ali. E ele continua no versículo 12: E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejais contra o Senhor, o Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou em sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares de sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Naquela época não havia em relação à monogamia, né? Então os reis tinham muitas mulheres, né? Tinha a sua esposa oficial, a rainha, e tinham as suas concubinas. Até então não tinha a lei dizendo que tinha que ser uma mulher só. Hoje, inclusive nos dias de hoje, tem alguns lugares aí pelo mundo que é assim, né? Mas o importante é cuidar de cada uma. E a gente continua no capítulo 14. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e imagens, e sob ele o reino estava em paz, e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam
com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de uma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa, o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as madalhas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Olha só que maravilha, né? Aqueles que andam no caminho do Senhor, quando clama ao Senhor no momento difícil, o Senhor responde rapidamente. Então, ali Asa estava nos caminhos do Senhor. Asa era um dos descendentes de Davi. E ele se permaneceu ali no caminho do Senhor. Enquanto ele estava no caminho do Senhor, o Senhor respondia. Então, e aí, olha só, o tamanho do exército adversário, e ele não olhou para isso, né? Ele não olhou para a multidão à sua frente, ele simplesmente olhou para o Pai e clamou ao Pai. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a confiança no Senhor, né? A palavra no Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Então, todas as nossas necessidades serão supridas. Lógico que Deus não está preocupado com luxo, né? E nós também não temos que preocupar com isso, porque o que for necessário, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, tudo que for necessário, né, as nossas contas também, obviamente, que são necessidades desse mundo aqui, Deus sabe das nossas necessidades. E quando a gente realmente anda nos caminhos do Senhor, quando a gente realmente anda de coração no Senhor, ele nos dá o necessário e ainda muito mais, né? Sempre tudo que formos fazer, tudo que formos pensar, nós temos que entregar nas mãos do Senhor e pedir para que ele nos guie, porque ele sabe o caminho certo. Ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher. Eu escolho ser livre. Eu sou livre por quê? Porque Deus me libertou. Ele enviou Jesus Cristo para me redimir dos meus pecados, né? Enquanto eu vivo no mundo, eu sou prisioneira. Por que eu sou prisioneira? Porque se tiver chuva, sol, não estiver chovendo fogo, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou ter dificuldade para seguir a vida mundana aqui, porque tem contas e tudo. Agora, se a minha vida é dedicada totalmente ao Senhor, obviamente, se for da vontade dele, não é que, não, eu não quero trabalhar, não, eu vou viver só para o Senhor, não quero trabalhar no pesado, não. Eu vou para a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser missionário, vou louvar, vou fazer não sei o quê, só para Deus. E eu não vou ter que me preocupar com nada, porque Deus vai suprir minhas necessidades, ele vai pagar minhas contas. É assim que funciona, com Deus não se barganha, né? A gente tem que ter a consciência das nossas obrigações e dos dons. Nem todos nós temos dons, porque esses dons, eles são gratuitos, eles são cedidos por Deus, né? Então a gente tem que ter a consciência. Eu vou louvar, mas eu não tenho um dom de louvor, né? Eu não tenho um dom do canto, eu não tenho um dom da melodia. Como que eu vou louvar o Senhor se eu não tenho esse dom? Eu vou pregar. Como que eu vou pregar se eu não tenho esse dom? Então não é porque eu quero, é o que Deus escolheu para mim. Então, se ele tiver o propósito na minha vida de eu seguir aquele caminho, mesmo que eu hoje não tenha capacidade, mas ele vai me capacitar para isso. Não, Deus quer que eu siga o caminho do louvor, aí eu não tenho capacidade para louvar, mas ele vai me capacitar para isso. Ele vai colocar dentro de mim o poder dele de louvor e o louvarei. Entendeu? Não, eu quero pregar, mas eu não sou pregadora, eu não tenho dom para isso. Deus vai me capacitar para isso, se for a vontade dele. É como o dom de línguas, né? Quando os discípulos estavam ali pregando em várias línguas, aliás, pregando
na própria língua ali, mas todos que passavam por ali escutavam na sua língua nativa, né? Escutavam no seu próprio idioma. Então ali foi quem? Foi Deus que deu ali o dom de línguas para que eles pudessem proclamar o nome do Senhor. Então nós temos que seguir a vontade do Senhor. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és. Senhor, muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito passe pelo mundo neste momento, Pai, quebrando todo o mal, Senhor, desfazendo todas as armadilhas, Pai, desatando laços, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muitos estão clamando por ti, estão buscando a ti, Pai. Conceda a cada um a oportunidade de viver em seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti por todos os nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.